E a gente já abre essa edição do Nova Manhã São Paulo fazendo uma retrospectiva, olhando para os acontecimentos musicais de 2022. E é claro que, pela música que você ouve, já sabe que um dos destaques, infelizmente, foi a perda de um dos grandes nomes da música da MPB, a Gal Costa, né, que nos deixou agora nesse ano. Mas a gente convidou uma pessoa que entende muito de música para tentar relembrar com a gente, destacar e aí alguns acontecimentos desse ano na música, que é o João Marcelo Boscoli, produtor musical, que está com a gente aqui. Tudo bem, João? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Um prazer estar aqui. Eu sempre escuto e poder falar com vocês ao vivo é um presentão para mim. Pra gente Para nós também, também. pra gente também. Tá no nosso DNA a música e recentemente também agora jornalismo aqui na Rádio Nova Brasil FM. E por isso que é muito legal a gente poder, né, refletir e trazer à tona aí alguns feitos. Eu separei aqui alguns tópicos, mas eu queria começar ouvindo de você, João. Entre, obviamente, as perdas que são sempre muito tristes, mas também fazem a gente reforçar, né, a qualidade do que foi produzido por esses artistas. Mas entre as novidades, a gente teve muitos aniversários emblemáticos também, tanto de obras quanto Sim. de pessoas e personalidades. O que você destaca em 2022? Eu acho que em 2022 a gente se deu conta, entre outras coisas, da longevidade dos nossos artistas, né? Porque quando a gente começa a perceber um grupo grande de artistas entrando na faixa dos 80 anos ou chegando à faixa dos 70 anos, que já não é para os dias de hoje uma faixa tão avançada, a gente percebe um comportamento interessante das pessoas que escutam música, né? Isso é algo incomum no mundo inteiro. Pouquíssimos lugares têm esse lugar nas paradas de sucesso, no chamado no panteão da música pop, né, da música popular, artistas que têm mais de 50, 60 anos. Isso não é realmente comum. Então eu percebi que, através da qualidade da música desses artistas, veio a longevidade e uma aceitação, um acompanhamento do público, né? Você pode observar as paradas de sucesso nos principais mercados do mundo, você não encontra uma quantidade tão grande de artistas nas paradas ali, nos primeiros lugares, com essa faixa etária. Eu acho bacana porque essa questão deveria desaparecer, né? O que deveríamos sempre nos focar é na música em si, né? Então acho que a longevidade da música brasileira se mostrou presente nesse ano. Entre outras coisas, as despedidas doem muito, a gente sabe disso, mas a música permanece. Vamos ouvir, então, um desses longevos da música brasileira, porque, olha, deixa ele cantar um pouquinho, né? Deixa ele cantar um pouquinho. Bom, como a introdução é um pouco longa, deixa eu falar enquanto daqui a pouco a gente deixa o Gil cantar. Outra coisa que mudou, né? Hoje, em 15 segundos, você já tem que ter a introdução, já começar a cantar, e, se possível, pelo refrão, né? É uma pressa, né? E as músicas agora têm tempo determinado também, né? Você tem que ter ali 3 minutos, 4 minutos também. Isso tá aí, não falando só de música aqui no Brasil, de uma tendência mundial também, né? Na velocidade, é quase que uma música na velocidade do Twitter. Faz uns 100 anos que a gente está acelerando a música, né? Queria lembrar que quando surgiu a mídia física, quando começaram a gravar os discos, né, que ainda não eram em vinil, enfim, não eram esses microfones que vocês têm hoje, eram cones. Das primeiras coisas que foram pedidas foram assim, por favor, toquem mais rápido, porque não cabe no disco essa música inteira, né? Então essa adaptação, esse impacto da mídia no formato musical é uma coisa que acompanha a gente faz tempo, mas confesso que nos dias de hoje parece que está todo mundo, enfim, aceleradíssimo, né? É uma música cafeína, né? Agora então, canta, vai, Gil. Sobe o som do Gil cantando um pouquinho. Por favor, Gil. Com fé a gente chega lá. Olha, e só para registrar aqui então, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulinho da Viola,
Milton Nascimento, alguns dos nomes que completaram 80 anos aqui no Brasil. Acho que, se eu não me engano, Paul McCartney também, mas aí falando da música internacional. Que Jorge Benjor, Olha, Jorge Benjor, olha só. Que Roberto leva essa, Carlos, já ô tem um João, que tempinho. leva essa que a gente tem da nossa música, assim, e todos nativa, bem. O Milton se despediu dos palcos, mas ainda super ativo na música. Que leva essa, hein, João? Nós tivemos muitas boas e grandes, né, se pudéssemos falar como uma metáfora, safras, né? A gente teve décadas que reuniram, sobretudo os anos 60, foi uma confluência de talentos, né? Gente que já estava ali fazia muito tempo, como Pixinguinha, gente que tinha chegado há menos tempo, mas já estava aí, como o Tom Jobim, aí encontraram, né? O Gil, o Caetano, o Tim Maia chegou um pouquinho depois, o Jorge Ben surgiu já no início dos anos 60. Realmente não é à toa que o Brasil é percebido mundialmente como uma grande fonte de música, né? Essas dimensões continentais, a sua mistura musical, humana, produz uma música incrível. Às vezes a gente tem períodos de maior profusão, né? Às vezes tem períodos um pouco de manutenção de grandes nomes, né? Não surge, claro, não surge um Paulinho da Viola, não surge uma Elza Soares a todo instante, mas nunca para aqui, né? Tem sempre gente talentosa aparecendo e a gente redescobrindo gente que a gente tinha esquecido, né? Sempre tem uma grande descoberta para ser feita. ô João, esse ano a gente também comemorou os 50 anos de alguns álbuns que se tornaram clássicos, Verdade. porque álbuns uma obra que dura, né, 50 anos, assim, a gente já pode classificar como clássicos, né? Aliás, o ano de Claro. 1972 vai entrar como talvez o melhor ano do século passado, né? Teve muita coisa boa Porque foi o ano que ele aconteceu. nasceu também, viu, João? Mas, mas Que por exemplo, maravilha. foi em 72 que foi lançado o Acabou Chorare, dos Novos Baianos, o Clube da Sim, Esquina, o álbum Transa, do Caetano, o álbum Elis, o Expresso 2222, do Gilberto Gil, a Dança da Solidão, do Paulinho da Viola, que são músicas que a gente ouve, músicas que estão nesses álbuns e que a gente ouve até hoje, né? eu vi uma lista hoje, 72 álbuns lançados em 72, né? Inclusive Uau. trilha sonora de novela, que à época elas eram compostas sob medida, né? Realmente o ano de 72 foi um ano mágico, né? Foi um ano mágico. Não sei o que aconteceu, não sou astrofísico, algo de diferente aconteceu. E 50 anos de determinadas músicas, né? Continuando um pouco a linha de raciocínio que falamos no papo anterior, né? Demonstram, né, algo que talvez a gente, como sociedade contemporânea, seja importante parar para pensar, né, que é a durabilidade das coisas, né? A gente vem trazendo esse conceito da obsolescência programada, né, muito a fundo para quase todos os campos da sociedade, e isso talvez tenha chegado também à música, né? Então, o que eu tenho lido é que no final dessa década haverá um retorno a determinado tipo de música profundamente humana mesmo, né? Feita por pessoas, né? Como aconteceu com a comida, né? Nos anos 70, a comida ultraprocessada surgiu como uma solução para libertar as pessoas do trabalho em casa, e o impacto que teve foi um impacto na saúde pública, para dizer o mínimo, devastador. E a gente hoje preza novamente a comida orgânica, o tempo, né? Mastigar, tudo assim, retornando a coisas elementares, né? Com a música, acho que a gente vem acelerando, e a pergunta é, daqui a 50 anos, qual será a lista? Repito, não é todo momento, né, que você consegue ter essa reunião de talentos, e tem o acaso também, o incerto, né? Mas o que a gente está produzindo hoje, o que ficará daqui a 50 anos, né? E o ano de 72 foi muito especial, mas eu posso te garantir que em 73 e 71 também aconteceram coisas muito interessantes. A música é uma reportagem do seu tempo. Quando a Michelle abriu o programa e falou a respeito das notícias, né, a música, de certa forma, é uma reportagem do seu tempo. Ela reflete a época que a gente está vivendo. Eu acho que, musicalmente, a gente pode refletir que o que estava sendo feito em 72, né, funcionou e dura até hoje, é uma referência, né? E, para fechar, a música pop, normalmente, ela se alimenta de outras fontes, né?
se alimenta de música para concerto, se alimenta do jazz, se alimenta do samba, se alimenta do choro. Quando a música pop começa a se alimentar de si mesma, começa a haver um certo caminhar em círculos, né? Então, talvez esse ano de 72 seja uma inspiração para a gente ver o que as pessoas estavam observando naquela época, né? Olhando menos para coisas que já foram feitas e olhando um pouco mais para frente. Eu pareci um rapper agora, falei 1 minuto e meio, né? Deve ter batido algum recorde, desculpa. Tá bom. Bom, a gente está conversando com o João Marcelo Boscoli, esse que você está ouvindo aí, que está falando bastante, mas que a gente gosta, que é produtor musical, também conhecido como filho da Elis Regina, né? Por favor, antes... E que aliás, a gente também homenageou bastante a Elis esse ano, porque completou 40 anos da morte da Elis Regina. Mas aí, você falando aí, João, eu queria abordar com você agora, se a gente olhar para 2022 na música brasileira, o que você acha que vai ficar? O que se destacou? Tem alguns nomes que vêm à sua mente? Olha, você sabe que eu conheço muitas dessas pessoas que a gente escuta no rádio, e se a gente fala de uma pessoa e não fala da outra, realmente vira um problema na minha vida, e não é um problema pequeno, né? E também, então, assim, o que eu acho que a gente vai observar daqui a algum tempo, imagino apenas, é que uma fotografia do que está acontecendo hoje na música brasileira, você tem grandes setores que se desenvolveram muito nos últimos anos, né? O chamado sertanejo universitário criou um ecossistema incrível, assim, né? Raras vezes eu vi isso acontecer no Brasil, com toda a cadeia, né? Os estúdios, os produtores, as equipes de compositores, os lugares para ter as apresentações, para ocorrer as apresentações. A mesma coisa aconteceu com aquilo que se convencionou chamado do funk carioca, né? Ou também com o tecnoforró, ou tecnobrega, ou essa música feita nos teclados, né? Que surgiu ali de uma banda de um homem só, e isso tudo ficou muito grande. A chamada música popular brasileira, a MPB, que é esse grande guarda-chuva, ela continua viva, acontecendo em muitos lugares, mas é como se tivéssemos um grande relógio que faltam algumas polias, né? Então acho que está tendo um momento de reorganização de tudo que vem acontecendo na música brasileira, porque quando você vê tudo que está acontecendo, a quantidade de cantoras, de gente tocando na internet, de musicistas, músicos, tem muita coisa. Falta, na minha opinião, uma polia que ligue tudo e crie uma organização maior. Você vê uma presença de uma iniciativa como essa, né, que já vem há muito tempo como a Nova, ela congrega, né, ela reúne, ela agrupa esses acontecimentos. Então acho que a gente vai lembrar desses grandes segmentos se estabelecendo definitivamente na música brasileira, a música brasileira feita para as pistas de dança, e uma reorganização que eu sinto que acontece, uma busca por uma reorganização, uma sintonia entre a música popular brasileira, a MPB, que congrega todos esses gêneros, e o público, né? Em determinado momento esse diálogo ficou um pouco distante, né? Os assuntos, as letras e tudo, mas eu acho que é um momento, agora eu sinto um momento de reconstrução mesmo, né? E eu falo bastante porque vocês fazem perguntas muito complexas, meu Deus do céu. Ai, 8h20, parece que eu estou entrando na aula de química agora, né? Vamos para a cantina comer uma balinha, depois a gente volta, né? Que a gente está falando bastante sobre educação hoje aqui também. Tá no clima, então. A gente baixou o tom professoral aqui. Não é, porque, por exemplo, os ouvintes... Eles falam, que a Vivian falou, João, você é uma enciclopédia, obrigado por compartilhar os seus conhecimentos. E a gente tem que explorar esse potencial, não é todo dia que a gente tem um João Marcelo Boscoli aqui conversando com a gente. Que isso, é que a gente sabe que o tempo, muito obrigado, eu vou tomar isso como um carinho, né? Muito obrigado. O compartilhar é maravilhoso, né? Compartilhar, eu aprendo todos os dias, né? Eu ganho para estudar, né? Coisas que eu amo, né? Agora, queria dizer que a questão da educação, eu não vou falar da educação da maneira convencional, eu vou falar de educação musical. Queria que vocês pensassem no negócio, assim, que é interessante. A última geração que não aceitou qualquer coisa, ou é a geração que teve aula de música na escola, ou é filho de quem teve, ou até é neto de quem teve. Porque, assim como um jogo sei lá, vou aproveitar a Copa do Mundo, um jogo de futebol, você consegue torcer porque você entende a lógica do que está ocorrendo ali. Eu já assisti várias vezes, eu tenho uma limitação intelectual muito grande para conseguir entender o beisebol. Então, olha o beisebol
eu acho interessante, eu gosto das roupas, eu sei que tem que bater uma bola e a bola tem que sair de tal lugar, mas eu não entendo exatamente o jogo, então eu não consigo curtir. Quando você tem a educação musical e você sabe o que é um dó, um ré, um mi e tal, isso te ajuda a ter uma compreensão maior e ter um julgamento maior. Claro que é sobre emoção que a gente está falando, ou a música te emociona ou não, mas esse rompimento da educação musical nas escolas, que foi um trabalho que sempre teve, mas que foi presente numa campanha feita pelo Villa-Lobos, né, nos anos 30, de levar o canto orfeônico para a escola. O simples fato de chegar todo dia e cantar um trechinho ali, não estou nem falando da notação musical, sabe, gente, de saber ler a partitura, realmente de saber, saber se está no ritmo, se não está. Então isso vai criando um senso crítico. Então, quando a gente tirou o canto orfeônico das escolas e a aula de música, a gente mudou um pouco a percepção das pessoas, né? Então, algumas têm famílias ou têm amigos, amigas que ensinam, que cultivam isso, outras ficam ali por conta própria. E se você não entende a lógica do jogo, é difícil de você julgar. Eu vejo coisas ao vivo, sobretudo, né, que fico de cabelo em pé. Eu falo, gente, se fosse quando eu tinha 12, 13 anos, ia ter um quebra-quebra aqui, eu pedi o dinheiro de volta e tal. E eu percebo, eu olho para as pessoas, né, e noto, né, elas não estão sentindo, né, que essa nota não é nem o dó, nem o ré, isso não é. E, claro, não quero levar a música para uma questão muito cerebral, mas é uma ciência, artes e ciências estão juntas, então aprender um pouco mais sobre música ajuda a gente a desenvolver um senso crítico maior, né? E é isso aí. É libertador descobrir que são 7 notas musicais, né? Tem muita gente fazendo música por aí que ainda não entendeu exatamente isso. João, pô, assim, o João de uma forma muito delicada trouxe um tema super importante pra gente aqui também. Professor João Marcelo Bosco, ele sobe. Não fala isso, que isso? Que isso? Professora, sou um aprendiz, a gente adora isso aqui. E queria recomendar, tem um livro do Quincy Jones que saiu agora, que são 12 notas, né? Você falou das 7, claro, né? Mais bemol sustenido, Mas exatamente, os 5, né? São 12 notas, é um livro interessante, né? E música é para o coração, música é para alimentar a alma. Quando a gente fala de aprender mais, é só para sentir mais. É quando, não sei se nessa hora pode falar, mas tem gente que nunca tomou vinho, quando começa a tomar vinho, começa a aprender as coisas, ou os aromas. Isso é só para a gente sentir a dimensão humana de uma forma mais profunda, né? Viva a música! E parabéns para vocês, hein? É uma delícia estar aqui com vocês. Eu ando de manhã cedo, sempre estou ouvindo vocês. Música e informação, que delícia. E viva o João, e viva Elis também, e viva a música brasileira, viva Elis. Viva 2022, que a gente possa, com certeza a gente vai ter muita coisa boa para tirar de 2022 também em relação à música brasileira e que a gente possa seguir assim. Vai ser assim, o distanciamento histórico às vezes nos dá dimensões, né, diferentes das coisas, né, e sempre sem preconceito. Se você não gosta de uma música, não escuta. Fazer campanha, ficar enchendo a paciência dos artistas porque você não gosta, além de ser uma perda de tempo, ouça o que você gosta. E muito do que eu gosto está aqui, Nova Brasil. Isso vale para notícia também. É verdade. Dizem que fofocar faz bem à saúde, né? É isso aí. João Marcelo Bosco, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por esse papo super gostoso sobre música, sobre o ano de 2022 do ponto de vista musical e, por que não, um pouco filosófico também. Obrigado mesmo, João, e um feliz 2023 para você. Para você também, Michele, para você que está ouvindo, viva a música brasileira e vamos em frente que o ano que vem promete muita luta, muito trabalho e muita música. É isso aí, obrigada, João.